Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais uma de nossas entrevistas no canal do YouTube. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu tenho o prazer de apresentar o mais novo colunista da revista, o neurocientista Siddhartha Ribeiro, autor do livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, e também um dos conselheiros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Seja muito bem-vindo, Siddhartha. Obrigado, Rodrigo. Olá a todas e todos que estão aí assistindo. Um prazer muito grande participar da Carta Capital, que eu leio desde o seu início, e peço licença aos mais velhos, aos mais novos, colaboradores, editores, todo mundo que fez e faz a Carta. Agô! Imagina, o prazer é nosso. Siddhartha, antes da gente acertar essa nossa colaboração, você havia me dito que pretendia escrever não só sobre sonhos, né, mas escrever sobre a situação da ciência e do país como um todo, quer dizer, ter uma escrita mais livre. O que você pretende exatamente com essa coluna? Rodrigo, eu enxerguei o convite que vocês me fizeram como uma oportunidade de participar do debate público nesse ano do bicentenário da independência e de eleições de muita consequência para o Brasil. Eu sinto que a gente está num momento extremamente perigoso da história nacional, mas a gente também está num momento de que pode ter muitas consequências positivas. A gente precisa, nesse instante, nesse momento, nesse período, nesse processo democrático e republicano, construir, sonhar e construir um projeto de país. O Brasil é um quase país. Ele não é um país de verdade, no sentido melhor da palavra, naquilo que faz a gente ter pertencimento. A maior parte das pessoas do Brasil não pertence de fato, porque não tem inclusão. Então, é uma sociedade desigual. E é disso que eu quero falar e de como eu entendo que nós podemos transformar essa situação e construir, de fato, um país. Tá certo. Aliás, desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, até um pouquinho antes, houve um desinvestimento muito forte na área de ciência e tecnologia no Brasil, que vinha crescendo até 2013, 2014, mas a partir de 2015 ele começa a recuar, chegando a uma situação bastante dramática aí, em 2021, 2022, com uma redução brutal, inclusive de bolsas, né, para o desenvolvimento de pesquisas. Como que será possível superar todo esse desmonte que foi feito na área de ciência e tecnologia e nas próprias universidades federais, que também sofreram muito aí nesse período? É evidente que a prioridade do governo atual e do governo anterior, desde o golpe contra Dilma Rousseff e até os dias de hoje, o que a gente tem é um esforço bastante eficaz em desmontar o Estado brasileiro, na área de ciência, tecnologia e inovação e nas outras áreas também, na cultura, nos esportes, na saúde, na educação. É óbvio que isso está acontecendo e a gente sabe que isso está acontecendo em benefício de grupos muito restritos que estão enriquecendo bastante. O Brasil hoje é um país que está sendo predado. E na ciência e tecnologia isso é muito evidente porque todo o progresso dos primeiros 15 anos do milênio, em que o orçamento para a ciência se multiplicou por 4, foi perdido desde então. Nós tivemos, no ano passado, menos investimentos do que tínhamos em 2003, 2004. Então, é muito importante que a gente... Retrocedemos 20 anos, quase. Nós andamos para frente, depois nós andamos para trás. Todo o percurso que foi avançado foi depois retrocedido. Isso é muito grave, foi bem rápido. Construir é muito difícil, destruir é muito fácil. Então, o que nós temos pela frente não é simplesmente retomar o caminho que havia antes, mas fazer ainda melhor, com mais ênfase, com mais vigor, né, que é a coisa mais importante para o futuro do país, que é cuidar da formação das nossas crianças, dos nossos jovens e, na verdade, de todo mundo. Agora, será possível retomar, por exemplo, o patamar de investimentos que a ciência e tecnologia precisa, a educação precisa, se nós não rompermos com aquelas amarras que foram trazidas aí pelas políticas de austeridade fiscal, pelo neoliberalismo? Porque hoje, por exemplo, a gente tem a amarra do teto de gastos públicos, né? Por 20 anos, sequer podemos aumentar, né, os investimentos em qualquer área do governo, no máximo pode-se compensar a inflação do ano anterior.
Como que a gente tem que fazer para superar esse modelo que nos foi imposto, né? E conseguir avançar rumo a uma sociedade mais inclusiva mesmo, né? Porque, de fato, o que estamos falando aqui é de ampliar o acesso da população aos bens e serviços oferecidos pelo Estado, né? O teto de gastos ele ficou completamente desmoralizado no governo Bolsonaro, e as mesmas pessoas que o aprovaram no parlamento são as que depois permitiram que ele fosse vazado, e é evidente que ele não é do interesse da nação, ele é, na verdade, um crime de lesa pátria. Um país que quer se desenvolver, ele precisa ampliar investimentos naquilo que interessa, que é o capital humano, que são as pessoas, né? A gente parou de fazer isso completamente, né, de maneira trágica, no caso da pandemia. É óbvio que o teto de gastos tem que ser derrubado e que tem que se fazer um projeto de país. Como é que a gente vai fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Vamos olhar para a China, que faz planos de 50 anos, e vamos ver o que a gente precisa fazer aqui. O que a gente sabe é que o teto de gastos pode ser do interesse da China, dos Estados Unidos, da Rússia, da União Europeia, mas certamente não é do interesse do Brasil. Aliás, se a gente comparar o percentual do PIB que a China investe, por exemplo, na área de ciência e tecnologia e do Brasil, a gente está numa situação bastante vergonhosa, não? Rodrigo, o Brasil tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que financiou ao longo de 15 anos, né, durante os governos do PT, uma grande expansão científica no Brasil, poderosa, com a criação de universidades, institutos, com a reversão da evasão de cérebros. Muitas pessoas vieram de fora do país fazer pesquisa no Brasil, eu sou uma delas. A gente tem os mecanismos, o fundo existe lá, está criado, só que todos os anos, desde o início do governo Temer, ele vem sendo fortemente contingenciado. E isso é o que, inclusive, prejudicou a reação rápida à situação da Covid. Por que o Brasil não produziu rapidamente uma vacina e vendeu para o mundo inteiro? E por que não fez isso de maneira solidária, atendendo os países que precisam de vacina, por exemplo, na África ou no Caribe, e que certamente teria acontecido em governos anteriores? Porque todo o sistema estava desmontado, o dinheiro está contingenciado. Nós temos um projeto de país que vinha se desenvolvendo, que sofreu um ataque que é quase um aborto. Mas eles não conseguiram destruir o sistema está vivo, está pulsante. Muitas pessoas que se envolveram logo desde o primeiro momento no combate à Covid-19 no Brasil estavam sem bolsa, fazendo mestrado e doutorado e participando da pesquisa sem bolsa. Né? Ao longo do governo Bolsonaro, muitas vezes a comunidade científica teve que se mobilizar a cada mês para que a bolsa do mês seguinte pudesse ser paga. Então, isso desmoraliza um país que, em algum momento, há 15 anos atrás, queria ser uma potência internacional. Pois eu me recordo até da crise na UFRJ, faltava até reagentes nos laboratórios, né? E houve uma situação em que a universidade decidiu adiar o retorno das aulas presenciais, não porque já tinha o anúncio da Omicron, mas porque não tinha dinheiro para pagar a conta de água e luz. Você que até pouco tempo ocupou o cargo de direção no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tipo de situação vocês enfrentaram por lá de privação de recursos? Isso chegou a interromper linhas de pesquisa? Qual foi o impacto desse estrangulamento financeiro que vocês sentiram na prática? Todas as instituições de pesquisa do país estão a pão e água. O que nós estamos assistindo é uma evasão de pesquisadores para fora do país, no caso daqueles que conseguem se manter fazendo ciência, ou para fora da carreira científica. Isso são décadas de investimento, de formação de pessoas desperdiçadas. Isso é um país desmanchando, isso é um país derretendo. Aliás, no início da nossa conversa, o senhor falou muito sobre a necessidade do Brasil superar a sua brutal desigualdade social. E, de fato, o Brasil é um dos países com a maior concentração de renda do mundo, né, segundo diferentes pesquisas, diferentes critérios, seja a ONU, a pesquisa do Piketty, enfim, todo mundo que pesquisa aponta o Brasil sempre na liderança aí dos rankings de desigualdade no mundo. E também falou sobre a necessidade da gente acabar com o teto de gastos. Mas para superar tanto essa brutal desigualdade como para derrubar o teto de gastos, a gente vai contrariar interesses de uma certa elite econômica brasileira
que tem absoluta aversão a qualquer política redistributiva, né, que vai promover uma maior justiça social, e mais ainda de um verdadeiro terror de qualquer aumento dos gastos públicos, exatamente porque também lucra com os juros da dívida pública e tem medo que o Brasil não tenha capacidade de pagar pelos empréstimos que contraiu do setor privado. Como que será possível nos livrar dessa amarra, tendo em vista essa elite que ela é tão poderosa e que, de uma certa forma, é hegemônica nos meios de comunicação, né? A voz dessa elite ela está representada em praticamente todos os grandes jornais, emissoras de televisão, rádio. Sabemos bem que a Carta Capital é uma rara exceção, né? Rodrigo, eu quero crer que esse arco de alianças que está se formando em torno da candidatura do presidente Lula e provavelmente do governador Alckmin, e pessoas com trajetórias bem diferentes, que foram adversárias, ela só pode ser boa para o Brasil se ela sinalizar um outro tipo de modelo de desenvolvimento. A elite econômica, ou os predadores econômicos que estão controlando hoje o processo, têm interesse em desmembrar o Brasil, na verdade, em bantustões geradores de mais-valia e de produção de commodities e nada mais. Para essas pessoas, que também são pessoas de carne e osso, a gente deveria imputar o crime de lesa pátria. Será que a gente quer se manter assim ou a gente vai se transformar numa sociedade que é mais igualitária, que permite a existência de uma democracia, de uma república, de fato? Me parece que o Brasil tem uma certa dificuldade de sair do período colonial, né? Porque, se repararmos, continuamos tendo uma economia primária exportadora, baseada numa exploração de mão de obra extremamente barata, que é quase escrava em muitos aspectos, né? A população preta e parda do país recebe os piores salários, vive nas piores moradias, são as principais vítimas da violência e da violência do Estado, e, enfim, o perfil de uma elite predatória. Eu acho que a única coisa que talvez mudou foi a metrópole, né? Não é exatamente mais Portugal, mas talvez grandes corporações, grandes grupos que a gente não sabe exatamente, não existe exatamente a personificação de um país ali por trás, ou eu estou enganado? Eu acho que é exatamente isso. Mas eu quero crer que a gente vai conseguir sair dessa situação, que é uma situação de submissão, uma situação de servilismo, uma situação de destruição de vidas. Enfim, a gente está numa situação tão desequilibrada, e eu quero crer que a gente vai ser bem melhor do que isso aqui é um momento e que esse momento vai ser superado e que os 200 anos da independência são uma oportunidade para que a gente consiga construir um arco de alianças em torno daquilo que todo mundo concorda, com exceção dessa minoria, que é uma minoria, esses sim, verdadeiros marginais. Uma minoria que realmente quer o mal da maioria. Mas a maioria que vai, na minha opinião, nesse momento, é isso que está aparecendo, do Lula ao Alckmin, para construir outra coisa. A gente tem que se plasmar em outra coisa. Isso que a gente vem sendo nos últimos séculos já deu errado. E está dando errado para todo o planeta ver. Aliás, como lidar com esse segmento da sociedade que não é pouco expressivo, estamos falando de pelo menos 20% dos brasileiros, que defendem Bolsonaro com unhas e dentes, não importa o que seja. Ele pode falar o pior absurdo que for, eles estão juntos. Inclusive num discurso agressivo contra a ciência. Como lidar com esses 20% de brasileiros que se contaminaram por esse discurso radical, agressivo, anticientífico e profundamente insensível em relação às populações mais vulneráveis? Essa é uma pergunta de muita importância. Eu acho, porque acho que ninguém sabe, mas eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas no curto prazo e outras no médio prazo. No curto prazo, nesse ano em particular, a gente tem que garantir o livre debater de ideias sem violência. E isso não é pouco, né? Se nós conseguirmos fazer isso, tivemos uma eleição
em que as ideias possam ser debatidas livremente e sem violência, a gente cria as condições para aí sim fazer o trabalho de médio e longo prazo, que é investir muito mais em educação. Porque existe um analfabetismo científico geral que fundamenta essas distorções de opinião. O Brasil é um país em que as pessoas leem muito pouco, em que a maior parte das pessoas se esquece daquilo que aprendeu no ensino médio, por exemplo. E a gente precisa discutir, debater como melhorar a educação e como fazer uma revolução educacional no Brasil, né? Agora, existem questões que são políticas e outras que são da estrutura do nosso sistema educacional, de como ele foi construído ao longo dos últimos, na verdade, séculos. E o Brasil as primeiras universidades da América datam do primeiro século, após a chegada dos europeus. E no Brasil elas começam para valer no século XX. Então existem questões profundas que explicam por que tantas pessoas embarcam nessas canoas furadas. Agora, é claro que tem uma questão política, porque no Brasil nunca se discutiu vacina, todo mundo tem uma vacina de BCG no braço, todo mundo vacinou, né, se vacinou quando criança, vacinou seus filhos, seus netos, e isso tudo é novo, isso já diz respeito à situação que nós vivemos, que na verdade, acho que desde antes de 2013, uma situação de guerra híbrida, e muitos interesses que não são nacionais, sendo disputados aqui dentro, né? Na verdade, toda essa agenda anti-vax é uma agenda que vem do Bannon, que vem do Trump, que vem da ultradireita internacional e que no Brasil tem nome e sobrenome. Agora, usando as suas próprias palavras, você acha que o Lula ganha, vai tomar posse e será capaz de governar? Então, a primeira pergunta, eu acho que até precede essa. Teremos eleições? Essa é uma pergunta que, na minha opinião, existe uma chance muito grande de sim, mas não é 100%. Eu tenho muitas preocupações. Segundo lugar, em havendo eleições, serão respeitadas? Também não sabemos a resposta. Depende muito da qualidade do nosso debate e da nossa capacidade de formar essa aliança de pessoas bem intencionadas no país, de várias cores no espectro político. Acho que é isso que essa aliança, que o centrismo dessa aliança Lula-Alckmin representa. O que é o centro? Se nós pensarmos em homeostase, é o conceito da biologia que diz respeito a voltar ao centro, manter o equilíbrio, né? Agora, esse equilíbrio ele não pode estar deslocado para a direita, ele tem que estar deslocado para a esquerda mesmo. Por quê? Porque o que estava fazendo o país se desenvolver eram políticas redistributivas e infelizmente, né, a gente estava no caminho, por exemplo, de ter biocombustíveis, um modelo mais sustentável, e a gente acabou descobrindo um monte de petróleo e o Brasil voltou para essa ideia do petróleo, enquanto o pessoal lá fora está começando a fazer fusão nuclear, que pode gerar muita energia de maneira muito limpa. Então, existe um problema, uma dissonância cognitiva que precisa ser resolvida. Eu acho, sim, que o presidente Lula vai ganhar de lavada e no primeiro turno se as eleições ocorrerem num ambiente democrático e republicano. E acho que ele vai conseguir governar porque ele é um excelente formador de equipe, basta olhar a foto do ministério dele e ver o que foram os ministérios dele ao longo das duas gestões, para ver como ele é capaz de agregar talento e gente comprometida. Mas eu também acho que a gente vai precisar fazer melhor. Vai ter que ter um pensamento mais completo, sem simplificações econômicas, né? Não no modelo de plano quinquenal do período soviético, nem no modelo dos Estados Unidos, nem no modelo da União Europeia, nem da China, mas o nosso modelo. E esse modelo, claramente, é um modelo que tem que ser central para o modelo brasileiro, que ele tem a Amazônia, que ele tem o Pantanal, que ele tem essa costa incrível, que ele tem a Caatinga, que ele tem o Cerrado, que ele tem todos esses biomas e outros, né? E que ele tem mais de 200 povos originários, diferentes, que precisam de terem respeito e com os quais a gente precisa estabelecer uma relação de ganha-ganha que eles nos permitem, porque somos todos parte do mesmo país, convivermos com toda essa riqueza ambiental e cultural sem destroçá-la, mas sim fazendo ela florescer. Isso é totalmente possível, mas precisa ser construído, não foi feito. Agora, você acredita que o Lula vai conseguir governar sem precisar do apoio do centrão, que, diferentemente do conceito de homeostase que o senhor estava mencionando, não significa equilíbrio, mas sim partidos fisiológicos que estão ali a serviço de interesses escusos, na maioria das vezes predatórios, né?
Eu fico sem palavras, Rodrigo. Então, vamos falar um pouco de sonhos? Vamos. Vamos. Siddhartha, tira uma dúvida. Quando você fala em oráculo, isso significa que os nossos sonhos são capazes de predizer o futuro ou de, pelo menos, modificar o futuro a partir da percepção que temos dos nossos sonhos? Exatamente. Não sempre, não necessariamente, certamente muito menos hoje, nos dias de hoje, do que na antiguidade, ou entre os povos caçadores-coletores, seminômades que existem hoje em dia. Os sonhos perderam muito da sua importância social e na vida pública, na vida privada, nos últimos séculos, digamos assim, no mundo contemporâneo, capitalista, urbano. Mas, ainda assim, de vez em quando, esse oráculo, que é um oráculo muito antigo, e é um oráculo probabilístico, não determinístico, é um oráculo biológico, é um simulador de possibilidades, baseado no passado, como é que será o futuro. De vez em quando, você tem um sonho que tem tudo a ver com ou o que vai acontecer, ou aquilo que você não quer que aconteça, e você pode ser avisado e evitar, ou alguma coisa que pode acontecer desde que você tome certas medidas e, às vezes, você consegue fazer. E essa função de acoplar o passado e o futuro é uma função muito antiga, que evoluiu há muito tempo, provavelmente lá no início da evolução dos mamíferos, há 220 milhões de anos atrás, e que nos seres humanos tomou uma outra feição, tem um impacto muito aumentado no momento em que a gente passa a ser capaz de compartilhar sonhos uns com os outros. Os sonhos refletem desejos e medos. Quando a gente começa a compartilhar isso com outras pessoas, a gente cria sonhos coletivos, mas também cria medos coletivos. Parte dos nossos problemas hoje em dia é que as pessoas estão com muito medo. E muitos desses medos são reais, outros são imaginários, como é o exemplo que você deu antes das pessoas que têm muito medo de se vacinar contra a Covid-19. Então, uma coisa que eu tenho argumentado é que o grande mal-estar que as pessoas experimentam no século XXI e que vem de um paradoxo, por um lado, a sensação de que a tecnologia nunca foi tão poderosa, pode fazer tudo, e, por outro lado, a sensação de que o nosso futuro é ruim e não há saída. É um paradoxo. Como é que essas duas coisas podem ser verdade? Né? Essa sensação de que, se a gente acelera a economia, o ambiente colapsa, e se a gente freia a economia, a sociedade colapsa. É outro paradoxo. E eu tenho argumentado que talvez o fato de nós dormirmos menos, sonharmos menos, não nos lembrarmos dos nossos sonhos e não compartilharmos os nossos sonhos tem a ver com esse grande mal-estar, essa sensação de que as coisas não vão bem, porque não vão mesmo, estão indo mal. Entretanto, é justamente porque nós somos capazes de dormir e sonhar, e que isso é tão espontâneo, tão intrínseco à nossa natureza, que nós podemos nos voltar para isso e recuperar a saúde física, saúde mental, saúde emocional e a capacidade de construir sonhos coletivos. Porque não adianta você sonhar com o próprio umbigo num planeta que está em crise. Tem que sonhar com o umbigo de todo mundo. É algo que a gente precisa reaprender a fazer e que os povos indígenas, em geral, fazem muito bem. A gente tem que ter um diálogo profundo com esses povos para reaprender essas antigas tecnologias de sobrevivência e adaptação da nossa espécie. Pois é. Agora, Siddhartha, eu me recordo de um texto do Foucault em que ele falava sobre a evolução da filosofia. E ele demonstrava que a filosofia, desde o período socrático até a Idade Média, ela sempre teve, de uma certa forma, relacionada a uma certa espiritualidade. Mas aí, na Idade Moderna, com o pensamento cartesiano, racional, existe uma ruptura brutal, e, a partir de então, tudo aquilo que é de um método muito rigoroso passa a ser considerado ciência, e tudo que é aquilo que é considerado espiritual, ou religioso, ou de fundo subjetivo, é descartado. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque, hoje em dia, o sonho ele é muito associado ao esoterismo, à religião, e, no entanto, você está fazendo ciência com um sonho. É simples fazer ciência com um sonho, tendo em vista esse contexto? Aliás, você mesmo chega a sofrer preconceito de alguns pares por conta disso, não? Não. É muito claro para quem faz neurociência, ou para quem estuda psicologia, que o sonho é um fenômeno mental muito importante, de muita consequência, ainda mal compreendido, tem muita coisa para ser entendida sobre os sonhos,
e que é preciso fazer pesquisa sobre isso. Desde os anos 50, que nós sabemos que existe uma fase específica do sono em que nós sonhamos intensamente, e isso, muitas pessoas no mundo inteiro, milhares de pessoas fazem esse tipo de pesquisa. Acho que, talvez, indo mais diretamente na sua questão, o que de fato aconteceu nos séculos 18, 19, 20, foi um divórcio baseado, na minha opinião, num mal-entendido, né? Então, havia a ideia antes de que um único Deus ou vários deuses explicavam tudo o que ocorre na natureza. E depois, em algum momento, a ciência diz, não, a gente vai buscar a explicação das coisas da natureza na própria natureza. Mas existem os deuses de dentro, que moram no cérebro das pessoas, os anjos, os santos, né, orixás, inquices, voduns, entidades espirituais que provavelmente têm sua origem nas experiências de sonho do Paleolítico, os sonhos com ancestrais. Né, provavelmente os sonhos com ancestrais, isso não é uma tese minha, isso vem lá do Durkheim, o próprio Freud, outras pessoas, Nietzsche também, perceberam isso no século XIX, que a experiência do sonho, o encontro durante sonhos com criaturas mentais que representam pessoas que já faleceram, só podia ser interpretado por essas pessoas, por esses ancestrais nossos, como evidência de um outro mundo, que é um mundo de vida eterna, que é um mundo de conselhos importantes, é um mundo de premonições, e isso está muito bem documentado na história humana. Esses contatos eram contatos produtores de cultura. As pessoas iam a esses encontros, né, iam dormir no templo de Apolo ou de Asclépio, buscando inspiração divina, né, ou de Serapis no Egito, buscando cura, diagnóstico, tratamento, diálogo, inspiração, etc., orientação. Né? E isso acontece hoje em dia, lá entre os Yanomami, acontece entre o Chavante. E foi só nos últimos 5 séculos que, na tradição eurocêntrica, que deu origem tanto à ciência quanto ao capitalismo, que pessoas começaram a dizer, isso é tudo superstição, isso é tudo besteira. Mas já no início da psicanálise, na interpretação dos sonhos, e depois do trabalho do Carl Jung também, tá muito claro que isso é fonte de conhecimento e é um fenômeno psicológico e biológico passível de entendimento, de compreensão, de observação e de experimentação. Então, não, de fato, nunca tive esse tipo de problema na minha pesquisa, não. Agora, o que é verdade, sim, é que por muito tempo, no século XX, a segunda metade do século XX, muitas pessoas no campo das ciências biomédicas pensaram que não era importante estudar sonhos porque a gente podia estudar o sono REM. Só que os sonhos não se reduzem ao sono REM. O sono REM é um estado fisiológico que facilita os sonhos. Mas os sonhos são uma outra coisa, muito mais complexa, que tem muito a ver com a explosão cultural que trouxe a gente das cavernas lá do Paleolítico Superior até os dias de hoje. Uhum, uhum. Agora, uma outra curiosidade. Eu tenho um conhecido médico, cirurgião de cabeça e pescoço, e ele, certa vez, ele confidenciou para mim que ele não gostava de ser apresentado como médico em eventos sociais e tal, porque o médico ele sempre sofre de um problema que é a abordagem dos leigos, né? Então, ele sempre que ele ia para um churrasco e falavam que ele é médico, eu virava e falava assim, olha, eu estou com uma frieira no pé, eu estou com uma pinta aqui, você pode dar uma olhada, tal, e fica aquelas consultas informais, né? Você é uma pessoa bastante conhecida, e bastante conhecida sobretudo pelo seu trabalho com sonhos. É comum pessoas desconhecidas te abordarem para falar sobre sonhos? Mas aí, como eu quase sempre estou interessado, para minha pesquisa, estou tendo sempre mais, né, um N maior, mais pessoas me contando mais coisas, e eu acho muito interessante. Qual foi o sonho mais curioso que te contaram? Cara, já me contaram cada coisa. Inclusive, assim, existem pessoas que chegam e contam sonhos que não se encaixam nessa teoria do oráculo probabilístico. Porque o oráculo probabilístico, essa ideia do oráculo probabilístico é de um mecanismo neurobiológico que forma um mapa de probabilidades, né, e que simula futuros possíveis, né, contrafactuais, coisas que talvez possam acontecer. Faz hipóteses, na verdade. E aí, às vezes, as pessoas me contam sonhos que ela fala, eu sonhei que aconteceu um acidente lá no Japão, e eu não tenho nada, não sei nada, não tenho nenhum a priori,
não sabia nada sobre isso. Então, como é que a pessoa vai fazer um mapa de probabilidade de uma coisa sobre a qual não havia nenhuma informação? E a resposta que eu tenho para isso é sem palavras. Sem palavras. Porque, por um lado, tem um problema básico, que é a pessoa diz que teve aquele sonho, mas ela não documentou aquilo antes do evento acontecer. Então, só por causa disso, já vira um relato, do ponto de vista científico, que não tem uma comprovação sólida. Por outro lado, não são poucas pessoas que dizem isso. Então, acho que também faz parte da ciência entender quando existe uma possível anomalia no paradigma e compreender que a gente tem que ter humildade diante do desconhecido. Siddhartha, muito obrigado pela sua atenção e é um prazer dividir espaço contigo na Carta Capital. Prazer meu, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade e um abraço para todas, todos que fazem a Carta Capital.